Oi, sejam muito bem-vindas à Masterclass A Arte de Surpreender com Bolos. Eu sou a Mayra, confeiteira e a pessoa por trás da Demi Plié. E hoje a gente vai transformar a sua habilidade na produção dos bolos personalizados. Isso, além de te mostrar quais as inúmeras possibilidades que a venda dos bentôs pode trazer para a sua confeitaria. Imagina você faturando de 5 a 10 mil reais por mês somente vendendo bolinhos como esse aqui. Você faz um bolo delicioso, mas sente que ele não encanta como poderia por causa da aparência? Como se a estética do seu bolo não valorizasse a qualidade do seu produto? Ou perde pedidos porque não sabe como fazer aquele modelo que o seu cliente pediu? Então você está no lugar certo. Eu estou aqui para transformar confeiteiras comuns em especialistas nessa arte de fazer bolos que encantam, como eu me tornei. E para te provar que qualquer pessoa pode fazer bolinhos como esses, eu vou te mostrar algumas fotos dos bolos feitos pelas minhas alunas. Em menos de 2 meses de curso, já dá para ver uma evolução incrível. E no final dessa Masterclass, você vai aprender a fazer esse bolo aqui. Mas, mais importante, vai aprender a reproduzir as técnicas que vão te permitir criar outros modelos incríveis a partir desse. Você já vai mostrar para os seus clientes uma nova versão do seu trabalho, algo que vai realmente elevar o nível da sua confeitaria, mesmo que você não saiba desenhar nada. E você pode estar se perguntando, sem saber desenhar? Tá, mas como isso é possível? Bom, para responder essa pergunta, eu preciso te contar como eu cheguei até aqui, porque eu não desenho e eu não comecei sabendo todas essas técnicas. Eu comecei no mercado de trabalho aos 16 e passei mais de 6 anos no mundo corporativo. Percebi que esse modelo de CLT, escritórios e reuniões definitivamente não eram para mim. Eu fundei a Demi Plié em maio de 2020 e na época eu trabalhava com dança, mas a pandemia veio trazendo um monte de incertezas e fechou a escola que eu trabalhava. No início, eu só produzia sobremesas individuais e a minha ideia era fazer uma renda extra para pagar as contas, porque ninguém sabia direito quando as coisas voltariam ao normal. Eu comecei com uma batedeira emprestada e o meu primeiro investimento na Demi Plié foi com o dinheiro do auxílio emergencial. Era o único dinheiro que eu tinha e eu lembro de pensar que ou eu usava para pagar as contas ou eu investia para multiplicar esse dinheiro. Eu tinha que fazer dar certo e deu muito certo. Conquistei os meus primeiros clientes e a Demi começava a caminhar. Eu segui fazendo pesquisas para trazer inovação para a Demi Plié e aí eu descobri um tipo de bolo diferente, baixinho, pequeno, entregue numa marmitinha e que aparentemente estava virando febre. Sim, os bento cakes. Eu não tinha nenhuma experiência com bolos de festa e como esses não precisavam de estruturação como os bolos grandes, era bem simples de montar, eu achei perfeito para começar. E foi incrível como esse produto tomou todo o espaço na Demi Plié. Imediatamente, ele virou o item mais vendido do menu e eu comecei a ter mais vendas e muito mais clientes. Ele era muito mais rentável do que os produtos individuais, então eu comecei a tirar os outros produtos do cardápio e focando cada vez mais neles. O melhor de tudo é que esse tipo de bolo vende praticamente sozinho. Eu não tenho o perfil de ficar entrando em contato com as pessoas para oferecer o produto, sabe? E o bento cake ainda assim continuava me trazendo mais clientes. Isso porque ele é super presenteável. Eu sempre recebia mensagens de pessoas dizendo que ganharam de presente, amaram e agora queriam presentear outras pessoas. Isso gerou o famoso marketing de boca a boca. Os seus clientes te indicam e acabam levando o seu trabalho para mais e mais pessoas. E assim a sua marca vai sendo divulgada naturalmente. E tudo ia muito bem, mas tinha um grande problema. Eu não sabia desenhar e a minha letra não era tão bonita no bolo. Os meus primeiros bento cakes eram simples, só com escrita e os famosos florks. Mas um produto com tanto potencial em alta, viralizando no mundo todo, é claro que não ia demorar para outras confeiteiras da minha cidade começarem a fazer a mesma coisa. E foi assim mesmo que aconteceu. Não demorou para ter bento cake em qualquer confeitaria. E alguns eram vendidos por R$ 30, muito mais baratos que os meus. Eu comecei a perder cliente, porque todo mundo fazia o mesmo bolo com a mesma escrita de sempre. Eu sabia que precisava me diferenciar. E aí eu pensei, tá, agora que outras pessoas também vendem bento cake e até mais baratos que os meus, o que faria o meu cliente continuar preferindo comprar comigo?
Eu comecei a fazer coisas diferentes, arriscar efeitos degradê, usar confeitos mais caros, mas ainda assim não me sentia satisfeita. Sabe aquela sensação de que o bolo até fica bom, mas ainda falta alguma coisa? Eu sentia isso o tempo todo. Sentia que precisava me aperfeiçoar, melhorar, ter um acabamento melhor. Foi então que eu decidi me dedicar mais a buscar conhecimento e criar estratégias. Porque eu aprendi que se eu não sei algo, eu preciso descobrir como aprender. E na confeitaria, as técnicas certas te levam a lugares surpreendentes. Eu ouvi dizer que uma alternativa para quem não sabia desenhar era fazer decalque, quando você risca com palitinho, sabe? Eu resolvi tentar, mas gente, aquilo era tão demorado e tão trabalhoso, e o resultado final nem era bom, já que o bolo ficava todo marcado. Não podia continuar assim, e aí eu comecei a me questionar, como que esse processo pode ser mais fácil? Como melhorar esse acabamento? Como eu posso deixar isso mais prático e mais eficiente? E principalmente, como eu posso entregar resultados melhores para os meus clientes para que eles voltem? Essas perguntas me acompanharam por um bom tempo, até que a ideia veio com uma luzinha que acende na cabeça. Eu descobri uma forma de fazer melhor, mais rápida e mais eficiente. E é com ela que eu sigo até hoje e faço todos os bolos que vocês veem no meu Instagram. Comecei a me especializar nesse tipo de personalização, com desenhos feitos à mão e do jeito que o meu cliente queria. Eu me tornei referência. E quando isso acontece, os seus clientes começam a lembrar de você sempre que precisam de um bolo personalizado. As pessoas começam a te escolher mesmo que existam outras opções, porque você é a melhor que elas conhecem. E mesmo que existam outros bolos mais baratos, elas preferem o seu. Isso traz segurança financeira, previsibilidade e reconhecimento. E diferente de um bolo grande, o bento cake carrega a possibilidade de ser vendido praticamente em qualquer ocasião. Ele consegue estar presente muito além do aniversário, que só acontece uma vez por ano. Mêsversário, chá revelação, um novo emprego, um novo carro, pedido de demissão, uma mudança de casa, datas especiais numa amizade, aniversário de namoro, convite para padrinho de casamento, bodas de casamento, anúncio de gravidez, final de campeonato, conquistas de metas pessoais, datas comemorativas como Halloween, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados e até mesmo o só para comer. Todo dia vai existir algum motivo para vender um bento cake. E olha só, faz essa conta comigo. Um bolo de festa, vendido normalmente para um aniversário, pode custar em média R$100 o quilo aqui na minha região. Já um bolo pequeno, personalizado, de 250 gramas, eu vendo por cerca de R$70, ou seja, um faturamento quase 3 vezes maior. E foi vendo esse universo de possibilidades que a minha decisão de viver de confeitaria pôde se tornar realidade. Eu percebi que esse era o caminho para eu conquistar as coisas que eu desejava. A partir dos bento cakes, a confeitaria começou a me trazer as coisas que eu sonhava. Um lugar melhor para morar, um carro, um salário confortável, lazer, viagens. Eu lembro do quanto eu sonhava em ter a minha independência financeira sem precisar ver a vida passar de dentro de um trabalho que não me fazia feliz. Eu queria ter alegria para curtir o fim de semana com as pessoas que eu amo, sem estar esgotada mentalmente do trabalho CLT que eu não gostava. Acho que a minha virada aconteceu quando eu entendi que a confeitaria não era só uma renda extra, era o que eu gostava, o que me dava dinheiro e uma profissão que merecia ser levada a sério. Eu precisava tratar como um negócio de verdade. Investi muito em conhecimento, implementei sistemas, comprei equipamentos e foi aí que tudo se transformou ainda mais. De repente, os meus bolos não eram mais apenas bolos, eles eram pequenas obras de arte. Os meus clientes me valorizavam e o meu Instagram se tornou uma grande fonte de inspiração para outras confeiteiras. A Demi continuou crescendo e eu continuei aprimorando as minhas habilidades. As pessoas começaram a me procurar para entender como que eu fazia, como que eu criava. E aí passaram a me pedir curso, mentoria, aulas. E eu relutei por um tempo, eu estava muito focada em estruturar a Demi. Mas em determinado momento eu recebi relatos de pessoas que me viam como uma grande inspiração, que aguardavam por uma ajuda que sabiam que eu podia dar e esperavam por um curso que eu nem disse que faria. Até que eu admiti que isso era realmente importante, depois de perceber que eu tinha mesmo como contribuir. Que eu podia organizar as informações que eram tão claras para mim agora, de um jeito que ficassem claras para outras pessoas. Eu sabia que isso ia transformar o trabalho delas como transformou o meu.
E eu sei que elevar o nível de um trabalho traz reconhecimento para ele. E mais do que aumentar o valor do produto, eu comecei a sentir essa vontade de trazer mais valor para o mercado. Se mais confeiteiras bem-sucedidas atuam na área, a profissão é mais valorizada. O nível do mercado sobe, sabe? Por que, por exemplo, se dá tanto valor para uma profissão como a de advogado? Porque todo mundo sabe o quanto é preciso investir em conhecimento, dedicar tempo para se especializar, para se profissionalizar. Isso transmite valor e confiança para as pessoas. Por isso, médicos e engenheiros são tão respeitados, porque investem muito em serem profissionais capacitados, porque são especialistas no que fazem. Eu penso que se todas nós tivermos mais conhecimento, mais técnica, mais segurança, com certeza a gente vai passar uma imagem mais profissional, conquistar mais clientes, mais respeito e, por que não, mais dinheiro. Para mim, a confeitaria também é essa profissão de admiração, respeito e muito conhecimento envolvido. Eu busquei conhecimento sobre colorimetria, lettering, design e muitas outras técnicas de outros universos para construir a profissional que eu sou hoje. E eu quero que você entenda que eu ainda não aprendi a desenhar, e isso nunca me impediu de fazer bolos incríveis. O que a gente precisa é a técnica certa. Eu quero mostrar que a distância entre a confeiteira que você é hoje e a que você quer se tornar está naquilo que você ainda não sabe. Você não precisa ter nascido com nenhum dom e eu tô aqui para provar isso, para te ensinar como eu percorri esse caminho, mas agora sem que você precise perder tempo e cometer os erros que eu cometi até organizar todo esse processo. Vocês que fizeram um check-in me mostraram que não estão tendo os resultados que esperam. Isso significa duas coisas. A primeira é que é urgente fazer algo para mudar esse cenário. E a segunda é que existe espaço para crescimento. Se você sabe o que quer e ainda não alcançou, existe um caminho que você pode percorrer. Mas então, antes de falar sobre como fazer a técnica, eu quero falar como não fazer, porque eu tenho certeza que muita gente aí faz do jeito errado e aí não tem como mesmo o bolo ficar bonito. Primeiro de tudo, essa técnica de palitinho não é uma técnica eficiente para você que não sabe desenhar. Olha só, você vai encontrar uma imagem no computador, depois você vai colocar um papel por cima da tela ou vai ter que imprimir. Aí você vai riscar o desenho todinho com a caneta. Depois você vai colar esse papel em cima do bolo, que pode ficar todo marcado, pegar um palitinho, riscar de novo por cima do desenho. Depois é que vai começar a desenhar no bolo. Esse risco do palito pode deixar uns pedacinhos erguidos de cobertura que vão deixar os traços com falhas. Olha o tempo que você perdeu nesse processo. E sem contar que, se você não sabe criar um template, que é um modelo para o bolo, você vai ter peças separadas. Então, por exemplo, uma figura, depois uma frase, e aí talvez a frase nem caiba direito, porque você não conseguiu visualizar como esses elementos ficariam antes de começar. Caos, perda de tempo e um resultado de baixo nível. Agora, a forma que funciona é você entender como trabalhar técnicas isoladas que constroem figuras sem que você precise desenhar de fato uma figura. Então a gente vai começar a construir a decoração desse bolo. Essa cor de fundo é um rosa feito a partir do pink da Mago, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de marrom e um pouquinho de branco. E todas essas técnicas de colorimetria você aprende também dentro do curso. A primeira coisa que a gente vai fazer então é uma técnica de espatulado para adicionar textura nesse bolo, para adicionar volume. Então eu vou colocar um pouquinho dessa cobertura branca aqui na espátula. E eu vou dar batidinhas no bolo em locais muito aleatórios, assim, sem seguir uma ordem muito correta. Eu vou dar batidinhas para fazer essa textura aqui, ó. Aí eu vou escolher um outro ponto e vou fazer a mesma coisa. Coloquei um pouquinho de cobertura e vou dar batidinhas. Vou escolher outro ponto e fazer mais um pouco.
Percebe que eu construí uma textura que não é uniforme, né? Então aqui tem um pouco mais de cobertura, aqui tá mais fraquinho, não tem uma ordem, né? Não é feito em toda a borda, é uma coisa bem dinâmica mesmo. Vou começar a fazer a escrita aqui no centro do meu bolo. Eu vou usar o preto. Tô usando um saquinho sem bico de confeitar. Ele tá direto aqui no saquinho com um corte pequeno na ponta só. E eu uso todos os saquinhos de cores desse jeito, sem bico. Vou pegar esse saquinho que tem pouca quantidade de cobertura e vou enrolar aqui na minha mão, segurando ele na palma da minha mão. Posso torcer aqui um pouquinho para não escapar a cobertura para cima e assim eu tenho como segurar ele de uma maneira bem firme, mas ainda assim com leveza, com delicadeza para fazer traços pequenos. Posiciono o meu braço bem apoiado, identifico o centro do meu bolo, um pouquinho acima do centro, como são duas palavras, um pouquinho acima do centro eu vou colocar o meu número 1. E embaixo eu vou escrever o mês de letra de forma. Então, bem devagarinho. Eu não encosto o saquinho na cobertura. Eu deixo a cobertura cair em cima do bolo, sem que eu coloque o saquinho no bolo, porque senão isso marca e aí ele fica todo tremidinho. Agora o que a gente vai fazer é construir a nossa primeira figura. Eu vou começar fazendo isso a partir de um triângulo simples, é uma forma simples. Ele não precisa ser muito certinho, tem um triângulo aqui. E eu vou deixar esse triângulo mais gordinho, então eu vou arredondar todos os lados dele e também as quinas, né? Então a hora que eu for preencher, eu vou deixando esse triângulo mais redondinho, ó. E vou pintar, certo? Então a gente vai fazer isso no bolo. Vou começar aqui então, faço um triângulo primeiro, de novo sem encostar o saquinho, para não marcar a cobertura. E aí quando eu for pintar esse triângulo, eu vou começar a deixar essas bordas mais arredondadinhas, ó. Faço um triângulo mais gordinho. Certo? E vou fazendo isso em tamanhos diferentes, espalhados pelo bolo. Vou fazer mais um aqui, esse eu vou fazer maior, então faço um triângulo, já pensando em fazer ele mais arredondadinho. E vou preencher. Vou fazer um outro aqui pertinho dele, menor. E vou arredondando as bordas. Vou fazer mais. Vou espalhando esses triângulos por todo o bolo, cada um em uma direção e todos eles mais arredondadinhos. Vou fazer um aqui maior e saindo do bolo, né? Para metade para fora, acompanhando essa borda. Dando a impressão que ele saiu mesmo do bolo. Uns menores, outros maiores, outros saindo da borda. Percebe que eu não estou seguindo um modelo uniforme, então nem um círculo, nem eles organizados assim, com estilo poá, eu estou fazendo eles bem aleatórios, uns mais perto, os outros mais longe. Agora eu tenho essa espátula aqui, eu posso usar outra espátula, essa mesmo que você usou para fazer a textura no começo. Essa daqui eu prefiro porque ela tem esse comecinho menor, então eu consigo mais precisão com ela. E agora eu vou alisar esses desenhos que a gente fez, tá vendo que eles estão todos cheios de marquinha do bico de confeitar aqui? Eu vou alisar esse desenho, só passando a espátula bem de levinho, para assentar essa cobertura, para que essa cobertura fique mais lisinha. Como é um desenho muito pequeno,
Não precisa se preocupar em fazer isso de uma única vez, pode ir passando a espátula mesmo devagarinho, a pontinha dela, ela tá deitadinha em cima do bolo, então se eu fizer assim com a ponta, ela vai afundar e vai fazer outras marcas. Então, deixa ela bem deitadinha assim em relação ao bolo e vai alisando esses desenhos bem devagarinho, com a mão bem leve, sem perder a forma que você fez, né? Sem apertar demais para ele não esparramar a cobertura. Então, só tô passando mesmo por cima. Como esse é um desenho que não vai ter contorno, é uma figura que permite essas bordas mais orgânicas, mais livres, né? É um desenho mais simplesinho, não vai ter um contorno aqui que precisa de algo muito preciso ou que vai sofrer influência dessas bordas. Então eu posso fazer isso com muita tranquilidade. Vou usar o amarelo agora, ele também está cortado a pontinha, sem bico, e eu vou segurar ele na mão, igual eu segurei o preto. E agora eu vou fazer aqui pequenos pontinhos, pequenos mesmo, eles são bem miudinhos, em cima desses triângulos vermelhinhos. Então eu só aperto, encosto e tiro. Aperto, encosto e tiro. Apoio os braços e eu começo a fazer esses pontinhos, ó. Quanto mais trêmula for a sua mão, mais você precisa apoiar o braço. Então deixa o seu braço bem apoiado, ó, que mesmo a minha mão sendo trêmula, ela consegue fazer aqui o pontinho porque ela tem bastante sustentação. Agora com o verde, mesma coisa, corte na pontinha, mesma forma de segurar. Eu vou usar agora, para quem estava na primeira Masterclass, a mesma ideia do corpinho da abelha. Eu vou fazer uma gota usando o movimento do saquinho, apertando ele e trazendo. Aperto, coloco um pouco de cobertura e aí só o fato de eu trazer ele para mim já vai interromper essa forma circular. Então vai criar essa pontinha, ó. Aperto e trago. Quando eu puxo o saquinho mais rápido do que eu tô apertando, ele vai parando de sair cobertura, então ele cria essa ponta, ó. Posso fazer isso de diferentes tamanhos, ó. Eu vou fazer aqui, então, 5 gotinhas em cada triângulo desse, ó. Uma gotinha de um lado, uma gotinha do outro, uma para cima e 2 para dentro do triângulo. E aqui eu formei um moranguinho, ó. E vou fazendo isso em qualquer lado, né? Posso fazer em qualquer lado, se o triângulo estiver igual. Eu posso ir espalhando esses moranguinhos para eles parecerem virados para direções diferentes. Então eu vou fazer um aqui, para um lado, para o outro, para cima, para dentro e para dentro. Esse eu já vou fazer aqui desse lado para ele parecer virado para lá. Vou seguindo esse processo. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Quando você puxar, você para de apertar. Para de apertar. Vou fazer esse virado para cá agora, ó. Então vou trocar o lado. Aperta, aperta e puxa. Aqui esse morango tá passando para fora, então eu não vou fazer o cabinho. A ideia é parecer que ele continua para fora do bolo.
E agora com o branco eu vou fazer a mesma ideia dessa gotinha, a mesma coisa, ó, aperta e traz o mesmo movimento, a mesma forma, só que agora eu vou fazer elas unidas pelas pontas, então elas vão formar uma florzinha, ó, a mesma gotinha do verde. Também em lugares aleatórios, mas percebe que eu estou acumulando mais elementos em alguns pontos, né, trazendo mais presença aqui, e estou deixando outros vazios. Isso é proposital. Eu não quero uma decoração uniforme, né? Eu não quero a mesma quantidade de elementos em todo o bolo. Então eu vou seguir essa ideia e continuar preservando alguns espaços vazios de respiro aqui. Então eu vou fazer a primeira florzinha aqui pertinho desse morango. 2, 3, 4, 5 gotinhas. E aí vou fazer bem perto dessa uma menorzinha. 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Vou colocar uma outra aqui. 2, 3, 4, 5 pétalas. Outra menorzinha perto. Vou olhando esse bolinho e vendo onde eu posso colocar mais elementos, sempre deixando algum espaço para não ficar muito cheio. Então, o espaço da escrita aqui está preservado e eu vou colocando outros elementos mais espalhados. Agora, com o amarelo, a mesma coisa desses pontinhos. Vou fazer esses pontinhos para fazer o miolo dessa florzinha. Aperto aqui e aí eu posso ir deixando ele maior de acordo com o tamanho da florzinha. Essa é menor, então eu deixo ele menorzinho. Nessa mesma ideia, eu vou adicionar ainda mais preenchimento para esse bolo e vou deixar ele mais lúdico, mais orgânico. Então, vou continuar colocando elementos sem ordem definida. Para isso, eu vou fazer bolinhas, pontinhos, igualzinho o miolo da flor. Vou colocar aqui uma bolinha, 2. Eu faço pequenos grupinhos e vou variando o tamanho dos elementos, ó. Umas bolinhas pequenininhas e outras maiores. Vou fazer isso do lado de cá. E um pouquinho do lado de cá. E ficou assim. É um bolo que consegue preencher o espaço, a textura traz movimentação, o tamanho e a posição dos morangos também traz movimento, então eles estão em várias posições diferentes. Parece que eles estão mais perto ou mais longe, ou então caindo, né, espalhados pelo bolo. A escrita tem um grande destaque por conta da cor e também pelo espaço preservado em volta. Então eu consigo destacar, eu tenho espaço para pôr um nome, por exemplo. As florzinhas trazem ainda mais delicadeza, então elas preenchem o espaço também e dão um elemento que compõe, mas sem roubar a atenção, então o elemento principal continua sendo o morango. As flores aparecem, mas elas não brigam com essa ideia do morango. E as bolinhas trazem esse ar lúdico e acrescentam ainda mais movimento e deixam o bolo ainda mais preenchido. E aqui eu tenho essa mesma estampa, agora num outro fundo, nesse fundo mais amarelado. Então a estampa branca aqui aparece de uma forma diferente e dá uma outra carinha pro bolo. E, gente, todas essas técnicas têm variações, têm técnicas complementares e têm aplicações diferentes. Isso que eu passei aqui é só um bolo, é só o começo de 3 anos de experiência fazendo esse estilo de bolo. Mas pode ser que você esteja ainda presa às opções mais básicas. Se você desenha só florks, por exemplo, não consegue atender a todas as temáticas que os bolos personalizados podem ter. E aí você fica insegura, se perguntando se é capaz de fazer o que o cliente pediu e se ele vai gostar do resultado final.
Talvez você até consiga fazer o pedido, mas perceba que falta qualidade no resultado final. Existe muito conhecimento por trás dos bolos que vocês veem no meu Instagram. E eu não consigo entregar tudo aqui nessa aula, além, claro, de segredos que são exclusivos para os meus futuros alunos. E o que eu quero te mostrar é que não existe mágica, existe técnica. Por isso, se você quer dar um passo além, eu quero te apresentar o meu treinamento completo, que vai ensinar tudo o que você precisa para se tornar uma confeiteira referência em bolos personalizados. Para que você nunca mais precise recusar um pedido por ter medo de não conseguir fazer o bolo. Mas primeiro, eu queria compartilhar algumas mensagens que eu recebi das alunas da primeira turma. Elas começaram o curso em setembro e já estão colhendo resultados lindos desse aprendizado. E agora, para poupar o seu tempo, eu quero te falar para quem esse curso não serve. Se você não sabe fazer massas e recheios, esse curso não é para você. Eu não vou ensinar a fazer um bolo do zero, eu vou ensinar a decorar e personalizar. Você pode até ser iniciante na confeitaria, mas precisa estar buscando aperfeiçoamento na etapa de decoração. Esse curso também não é para quem quer aprender a desenhar. Eu não desenho e eu sei que aprender a desenhar é uma habilidade que leva muito tempo e esforço para ser desenvolvida. Então, eu vou te ensinar técnicas para que você faça bolos desenhados incríveis, mas sempre com a técnica. E principalmente, se você acredita naquela velha história de mercado saturado, que fala que se já existem muitos profissionais numa área, ela não tem chance de crescimento. Existem muitas confeiteiras sim, mas de nível básico. O nível de conhecimento desse curso é raro, porque tem gente que ainda nem sabe que precisa aprender esse tipo de coisa, porque ainda está muito antes, ainda pensa em usar ingredientes mais baratos, cobrar o preço mais barato, fazer tudo igual ao que todo mundo faz. Mas não existe concorrência na excelência. Se você faz um trabalho diferente, você sai desse monte de gente que faz tudo igual. Agora, se você quer transformar os seus bolos comuns em obras de arte e se você quer fidelizar clientes e aumentar a sua percepção de valor no mercado, se você quer encher a sua agenda de pedidos, inclusive de pedidos recorrentes, como os de mêsversário, se você quer faturar de 5 a 10 mil reais ou mais por mês vendendo bolos personalizados, e principalmente, se você compreende o valor de uma especialização, se você reconhece que conhecimento traz diferencial para o seu negócio e que bons produtos têm mais valor agregado, e se você não quer brigar por preço, fazendo o bolo mais barato e sim fazendo o bolo mais procurado, aí sim esse curso é para você. O curso Especialista em Bolos Personalizados é um treinamento completo para sair de um nível básico e alcançar um nível de referência. São mais de 60 aulas divididas em 12 módulos e eu vou te apresentar cada um deles agora. Módulo 1, boas-vindas com orientações e a nossa primeira atividade para a gente acompanhar o seu desenvolvimento. Módulo 2, Buttercream. Aqui você aprende a fazer um buttercream perfeito para esse tipo de decoração que vamos fazer, além de ser perfeito também para trabalhos de bico. Módulo 3, montagem e cobertura. E aqui nós vamos usar um bento cake, que vai ser fácil mesmo para quem está começando. Módulo 4, cores, um dos meus módulos preferidos. Ele ensina a alcançar tons mais elegantes, saindo daquelas cores comuns que deixam o seu bolo com carinha de barato. Uma curiosidade, aqui na Demi eu uso apenas 13 corantes e eu chego em todas as cores que aparecem no meu feed. Módulo 5, processo criativo. Nesse módulo você vai aprender como se tornar referência como a Demi Plié é. Aqui você aprende como criar os próprios modelos sem precisar ficar sempre copiando. Você vai entender como personalizar um bolo para o seu cliente, mesmo que ele não saiba exatamente como quer esse bolo. Você vai ter técnica e segurança para sugerir para ele. Módulo 6, criação de arte e template. Nesse módulo você vai aprender que existe um motivo para que os meus bolos sejam tão agradáveis de olhar. Existem razões técnicas para cada escolha e eu vou te ensinar todas elas para que você entenda como criar e por que criar dessa forma. E não apenas copiar sem saber o motivo. Módulo 7, preparando para decorar.
Aqui eu te mostro aquelas dicas e truques que explodem a cabeça, sabe? Aquele detalhe que você fala, nossa, isso tornou tudo mais fácil. São aulas para facilitar a sua vida, lista de utensílios, a melhor forma de segurar o saquinho, como cortar e muitos outros insights que vão te mostrar que não precisa ser do jeito difícil. Módulo 8, treinos. Esse é o módulo mais importante. É o módulo que separa de fato quem quer evoluir e quem só está buscando respostas genéricas que você poderia conseguir em qualquer outro curso por aí. Módulo 9, começando a decorar. Aqui você já vai conseguir produzir bolos que vão cobrir rapidamente o investimento que você fez nesse curso. A gente começa com um modelo fácil de fazer, mas muito encantador e que não precisa de nenhuma técnica de transferência. E com ele você pode fechar pacotes de mêsversário, por exemplo, garantindo no mínimo 11 vendas. Além disso, aqui eu te apresento uma primeira técnica de transferência para desenhos mais complexos, que é perfeita e prática, sem precisar nem alisar. No módulo 10, Revelando o Segredo, você descobre exatamente como eu faço aqui na Demiplier para criar todos os nossos bolos personalizados. Eu abro as portas da minha produção e te ensino a fazer tudo o que é feito por mim. No módulo 11 tem técnicas extras que podem complementar o seu trabalho e para fechar, no módulo 12, a gente bate um papo sobre otimização para que você tenha mais tempo e consiga se dedicar a outras coisas que são mais importantes que o trabalho. A sua família, os seus amigos, suas paixões, os seus filhos. Para te auxiliar nessa caminhada, a gente ainda vai ter um grupo no Facebook para interação. Porque eu sei que trabalhar sozinha tem seus desafios e é importante criar um lugar onde a gente possa conversar sobre confeitaria, compartilhar os nossos desafios e os nossos sucessos, para a gente sentir parte e receber apoio. Ah, e outra coisa importante, eu recebo mensagens como essa diariamente. Então, como meu perfil já é esse lugar onde as pessoas de outras regiões vêm buscar referências para os seus pedidos, eu vou selecionar alguns alunos para indicar no meu Instagram dizendo que eles são uma referência naquela cidade. Assim, isso aumenta a sua visibilidade e te ajuda a atrair mais clientes. Além disso tudo, que por si só já é material para você transformar o seu negócio, você ainda recebe aula sobre precificação com o chefe consultor Juan Satírio, que dá consultorias transformadoras por todo o Brasil. Aqui você vai entender de uma vez por todas como precificar de forma justa e parar de cobrar menos do que deve receber. Um guia completo de todos os produtos que eu uso na minha confeitaria, com indicação de marcas ou de onde encontrar esses produtos, como as sacolas, as embalagens, o saquinho que eu uso aqui e muito mais. Aula sobre como ter fotos que valorizam os seus bolos decorados, como editar em poucos minutos e criar uma vitrine de encher os olhos para quem visita o seu perfil. Lembra que você vai aprender a fazer bolos incríveis, mas se você não souber tirar uma boa foto, o cliente não vai perceber o valor do seu produto. E só quando o cliente consegue perceber valor é que ele deixa de pensar no preço. E para ter acesso a todo esse conteúdo, o investimento é de parcelas mensais de R$ 148,70 em 12 vezes ou R$ 1.497 à vista. Você precisa vender só 2 bolos P por mês para conseguir pagar pelo curso. Só 2 bolos. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram esses dias e vocês falaram que se aprendessem a fazer bolos iguais aos meus, venderiam pelo menos 10 bolos a mais por mês. E eu sei que esse valor é menor do que seria justo cobrar. Eu sei quanto custa a hora de mentoria de cada profissional envolvido nesse projeto, que contribuiu na criação desse curso. Eu sei que uma consultoria de 2 horas de decoração de bolos gira em torno de R$ 500, apenas 2 horas. E o que está sendo oferecido aqui é praticamente uma faculdade, é um curso completo de especialização. Mas eu tô dentro da área de confeitaria e eu também sou empreendedora, então eu sei que às vezes a gente fica insegura mesmo em relação a dinheiro. Por isso, o curso abre as inscrições com um desconto de R$ 500. Então, você vai pagar só R$ 997 à vista ou 12 vezes de R$ 99,04. Mas atenção, esse desconto só vai até as 23h59 da sexta-feira. Virou meia-noite, o desconto acaba. Gente, é menos de R$ 100 por mês,
Você já fez as contas do quanto lucra num final de semana vendendo 6 bolos de festa? Quanto você acha que conseguiria fazer em um final de semana? 500, R$ 1.000? Então não adianta falar que é por falta de dinheiro que eu não posso acreditar. Ah, Mayra, mas eu já vi cursos mais baratos por aí. Sim, eu sei que existem cursos mais baratos. Do mesmo jeito que o seu cliente vem dizer para você, ah, mas a outra pessoa faz mais barato. Mas, honestamente, a gente conhece o valor real do nosso trabalho e sabe que esse mais barato pode sair caro depois. Que às vezes, nessa ideia de comprar um bolo mais barato, você acaba gastando mais para comprar outro bolo. Quantas vezes você já pagou barato e não aprendeu nada? Vale a pena fazer investimentos inteligentes e seguros. Menos de R$ 100 por mês em um curso que vai realmente te levar a outro patamar é o mínimo que você pode fazer pela profissão que traz o seu sustento, que é a sua paixão e que pode te levar aos resultados que você sonha hoje. Onde você vai aprender técnicas que funcionam de verdade, vai entender como fazer um excelente lettering, vai aprender a dominar a colorimetria, esse estudo de cores que permite que você crie tons únicos e saiba como e por que usar cada um. As técnicas de template e disposição, fonte, que fazem o seu bolo ser harmônico, ter sentido visual e ser agradável de olhar. O processo criativo, que vocês sempre me mandam mensagem, que é um momento de estresse, que você perde muito tempo, que não sabe por onde começar. Existe um jeito de mudar essa relação com a criatividade e muitas outras formas de transformar o seu trabalho, elevar o nível, fazer um bolo simples ser objeto de desejo para o seu cliente. E agora eu quero falar sobre as suas garantias. Se você por qualquer motivo não gostar do curso, você tem até 7 dias para pedir o reembolso total do valor pago. Mas essa garantia é lei, ou seja, é o mínimo. Só que vocês me conhecem pelo meu trabalho na Demi Plié e eu não trabalho pelo mínimo. Eu, quando faço algo, me entrego de verdade. Então, eu vou te provar que eu estou comprometida com você. Se você comprar o curso, aplicar tudo que eu ensino lá e em 3 meses não conseguir resultado, se você sentir que não aprendeu, que não evoluiu, você vai me mandar uma mensagem e acionar a garantia 90, 90, 500. O que é isso? Eu e a minha equipe vamos analisar o seu caso, a gente faz uma chamada com você para entender o que houve e te apresenta um plano para seguir pelos próximos 3 meses. Se mesmo assim você não conseguir nenhum resultado, eu te devolvo todo o seu dinheiro e ainda te dou mais R$ 500 do meu bolso. Eu tenho certeza que você não vai precisar acionar essa garantia, porque eu realmente acredito naquilo que eu estou fazendo. E por isso, estou assumindo todo o risco. E para fazer parte dessa próxima turma, você terá as seguintes opções para pagamento: à vista com cartão, Pix ou boleto bancário, ou então você pode fazer parcelado no cartão de crédito. Então, oficialmente, eu declaro abertas as inscrições para o curso de decoração de bolos da Demi Plié, o especialista em bolos personalizados. O link de inscrição vai chegar aqui nos comentários do YouTube e também no grupo de WhatsApp da Masterclass. Basta você entrar nesse link, preencher os dados necessários e efetuar o pagamento. E aí você já recebe acesso do seu curso no e-mail e pode começar a assistir. Então, a partir de agora você tem 2 caminhos. O primeiro é continuar do jeito que tá, fazendo os mesmos bolos, sentindo os mesmos medos, cheias de insegurança, vivendo de cópias, fazendo bolos que você mesma considera medianos, sem um bom acabamento e aí faturando pouco. E ainda correr o risco de outra confeiteira da sua cidade comprar o meu curso e se tornar uma referência antes de você. Ou você pode escolher o segundo caminho, que é entrar para o meu treinamento, fazendo com que você eleve o nível dos seus bolos, diferencie o seu trabalho, gere destaque no mercado, além de sair do lugar de onde a maioria das confeiteiras estão, na estagnação. Entrando para o curso, você vai conseguir se tornar preferência e não ser opção por preço, já que nesse mercado onde as pessoas nem sabem precificar, sempre tem alguém vendendo mais barato, simplesmente porque não sabe que está tomando prejuízo. Quando você aprende a se posicionar, transmite confiança ao seu cliente, aumentando as vendas, já que essa incerteza é o primeiro bloqueio do cliente para não comprar de você. Então, só lembrando, o link está nos comentários da aula no YouTube e também no grupo de WhatsApp da Masterclass. Pensa nisso, mas pensa rápido, porque o desconto vai só até sexta-feira, dia 8, às 23h59. E as vagas se encerram na quarta-feira, dia 13/11.
Espero que vocês tenham aprendido um pouco comigo aqui hoje e também espero vocês lá dentro desse curso lindo e riquíssimo, onde a gente vai crescer muito e elevar demais o nível do nosso mercado. Toca no link enviado aqui e no grupo do WhatsApp e faz a sua inscrição. Até mais!